Fala galera, Chefe Rafael Siqueira, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso curso online mais e-book de bolo piscina, que é o bolo do sucesso, o bolo do momento. Então vou estar ensinando para vocês 3 variedades nesse vídeo. Bolo de cenoura com brigadeiro de chocolate. Aqui a nossa massa de chocolate com brigadeiro de leite em pó. E a nossa massa de bolo de fubá com o meu recheio de goiabada cremosa. Beleza? Gente, aproveitem e bora aprender essas delícias aqui. Beijo! Bom, pessoal, vamos começar agora aqui o bolo piscina de cenoura. Uma receita bem simples, bem prática para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês. Então vamos à receita. Precisamos o quê? Um liquidificador que vai ajudar nesse processo da nossa massa, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Então aqui eu vou estar utilizando 3 ovos. Vou colocar aqui também 125 gramas de óleo, tá? Eu peso mesmo os meus líquidos. E vou bater aqui junto a minha cenoura. A minha cenoura, pessoal, a gente vai o quê? Picar ela para facilitar, para ajudar o meu equipamento, na verdade, não forçar tanto o liquidificador de vocês aí. E aqui eu tenho o quê? 500 gramas de cenoura picada. E a gente vai colocar isso aqui junto para triturar bem, tá bom? Então aqui a gente vai iniciar no liquidificador, vai bater aproximadamente aí entre 1 até 2 minutinhos, até a cenoura ficar bem triturada. Bom, gente, feito isso, né? Vocês observaram aqui que tá bem triturada a minha cenoura, né? Só revisando, então batemos aqui o ovo junto com o óleo e a cenoura picada. Vou colocar agora, gente, 540 gramas de açúcar, açúcar refinado. Vai pesar aqui meu liquidificador, então inicialmente eu vou colocar só a metade, vou ajudar com o auxílio de uma colher e depois a gente coloca a outra metade, tá bom? Então aqui a gente vai colocar a metade do nosso açúcar, tá? Vou ajudar aqui a incorporar com a colher, ó. E a gente vai ligar novamente o liquidificador. Vou tampar e já abro para vocês aqui. Bom, pessoal, então incorporamos aqui, viu que quando a gente coloca ali uma parte, a primeira parte do açúcar, fica uma massa um pouco mais pesada, então eu ajudo com a colher, tá bom? Esse processo agora, a gente vai incorporar, por exemplo, essa mistura na farinha de trigo. Não vou fazer isso no liquidificador, porque pesa demais e não incorpora legal a farinha de trigo. Então aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ó, aqui tem 300 gramas de farinha de trigo. Vou colocar no bowl e vou colocando aquela mistura aos poucos e vou misturar com o auxílio de um fouet, tá bom? Ó, então a gente vai incorporando aqui aos poucos e a gente vai ajudando aqui com o nosso fouet. Bem simples, gente, bem tranquilo vocês estarem fazendo, não tem erro nenhum, tá? Fica uma delícia, essa massa fica bem fofinha, bem macia, para que vocês possam estar fazendo aí o bolo piscina de vocês, tá bom? Que agora, né, um bolo bem tendência aí no mercado, o pessoal tem feito várias massas, mas assim, o cenoura realmente é um clássico entre esses bolos aí, tá bom? Gente, então vamos incorporar aqui, ó, toda aquela mistura. Olha a cor que linda, gente, que fica essa mistura, tá? E aqui a gente vai incorporando aos poucos, ó, com o auxílio do fouet, até a gente fazer a nossa massa. E por último que eu vou incorporar o quê? O meu fermento em pó, para que ele possa estar expandindo na hora de fornear. Beleza, gente? Então, ó, a gente vai incorporando, vai ficando uma textura um pouco mais cremosa, mas ele não fica completamente líquido, tá? A gente percebe que ele fica levemente cremoso, né? Então, a gente vai incorporando, pessoal. Ó. Vou incorporar também aqui agora, ó,
10 gramas de fermento em pó, tá? Então esse é o último ingrediente que vocês vão estar incorporando, tá bom? Vamos lá, gente. Estamos quase finalizando aqui a parte da nossa massa para que a gente possa estar porcionando ela. Então aqui, gente, eu vou estar passando para vocês dois modelinhos de formas que tá no e-book de vocês a medida certinho, tá? Mas caso vocês não queiram trabalhar com essa medida, eu vou mostrar para vocês ali que normalmente a gente deixa o quê? 1,5 dedo mais ou menos da borda para que a minha massa possa estar expandindo. Caso vocês queiram trabalhar com outro tipo de diâmetro, né? Gente, ó, nossa massa está prontinha, como eu falei para vocês, ela fica levemente cremosa, mas ela tem uma textura fluida, né? Não é aquela coisa que eu preciso, por exemplo, o auxílio de um bico de confeitar para a gente estar porcionando ela, tá bom? Bom, gente, então aqui, ó, peguei a nossa forma do bolo piscina, tá? Essa aqui que eu trabalho, tá a medida lá para vocês no e-book. Então assim, nessa forma, pessoal, a gente vai colocar 700 gramas de massa. Então aqui a gente porciona justamente para facilitar, para que vocês possam estar abrindo o custo de vocês, né? Ó. Então aqui eu vou primeiramente preencher, gente, ó, os meus cantinhos, tá, com a minha massa e até chegar 700 gramas de massa. Deixa eu dar a tara aqui para a gente tirar. Opa, agora desliguei. Vamos lá, gente. Acontece. Aí, agora tá zerado. Então a gente vai colocando, ó, a nossa massa, principalmente lá nos cantinhos antes, né? E a gente vai completando toda a minha forma, tá? Então, se vocês forem trabalhar com outro diâmetro, vocês podem colocar até 2 dedos aí. Deixa eu só acompanhar aqui certinho, tá 684. Vai ser um pouquinho mais, ó. Então já passou um pouquinho até, tá? Mas não tem problema. Quando passa pouco, não tem problema. Mas normalmente, gente, se vocês querem fazer um outro diâmetro, ó, é 2 dedos da minha borda, para que vocês possam estar deixando, no caso, essa massa expandir de forma uniforme e que não transborde, no caso, da minha forma. Mas aqui são 700 gramas, é o peso que eu trabalho na minha produção, que eu estou passando aí para vocês, tá bom? Gente, daí a gente tem também o que? O meu mini piscina, que são essas forminhas. Deixa eu ver, tá aqui. Esqueci de um detalhe que eu vou passar para vocês aqui, ó. Então aqui eu untei com margarina e polvilhei o que? Farinha de rosca, tá? Pode ser com desmoldante também. Particularmente, só a única massa que eu gosto de fazer esse processo com margarina ou manteiga e farinha de rosca é o de cenoura. Por quê? Porque é uma massa um pouquinho mais úmida, então para ele sair com mais facilidade eu prefiro esse processo. Mas dá para usar o desmoldante, tá? Não tem problema também. Os meus minis, então aqui, gente, ó, eu passei desmoldante, tá? E aqui a gente vai colocar o que? 55 gramas em cada forminha dessa daqui, tá? Para que a gente possa estar colocando para assar daqui a pouquinho aí no forno. Vamos lá. Gente, ó, então eu vou dar a tara. E a gente vai porcionar também. Deixa eu só dar uma mexida aqui, que a massa estava paradinha. Com 55 gramas nesse nosso mini, tá bom? Gente, bem tranquilo de vocês estarem fazendo em casa, não tem segredo, uma massa bem gostosa, bem macia. E a gente pode fazer também em outros formatos, caso vocês queiram fazer em casa aí também para o café da tarde, né? Ou para a criançada, tá? Então aqui eu vou colocar 55 gramas de massa. Ó, 53, 55. Então vamos colocar aqui mais um. Essa aqui, gente, tá untada com desmoldante, tá? Então aqui a gente vai colocando a nossa massa, porcionando, até chegar a 55 gramas. Já passou um pouquinho. Quando passa 1 ou 2 gramas, não tem problema, tá, gente? Não precisa, vocês, no caso, retirar, né, essa grama que passou, tá? E aqui a gente vai colocar mais um mini, que é 55. E aqui a gente, né, na verdade tem mais um pouquinho de massa que eu vou estar porcionando também.
Vou levar isso aqui para fornear, gente, em forno convencional, por exemplo, esse que a gente tem em casa, né, normal, ou de pedra refratária, 180 graus. O grande, tá? Tudo depende muito do forno que você tem em casa, mas o grande entre 45 e 50 minutos. O mini entre 25 até 30 minutos, depende do teu forno aí. No forno elétrico, no caso, que é um Fischer, eu vou colocar 150 graus. Se eu colocar mais que isso, ele é o quê? Ele assa por fora, mas por dentro ele fica meio cru, tá bom? Vou colocar assar, gente, daqui a pouquinho a gente mostra o resultado para vocês. Bom, pessoal, após o tempo de forneamento, espero ficar morno para que a gente possa estar desenformando, tá? Então aqui eu peguei um tapete de silicone, passei um pouquinho desmoldante e a gente vai desenformar, gente, ó, os nossos minis, tá? A gente vai virar para que a gente possa estar desenformando. Ó, dá uma sacudida. A gente vai desenformando um por um, tá? Olha que coisa mais fofinha que fica, né? Uma porção individual que a gente vai estar fazendo aí para o pessoal, para vocês estarem oferecendo para os clientes de vocês. Nosso grande, gente, o que eu vou estar utilizando aqui? Vou desenformar já de uma forma descartável que a gente oferece lá para o meu cliente, tá? Então aqui a referência é G50. Já vou colocar direto aqui na minha forma do bolo piscina grande. E aqui, ó, eu vou virar de uma vez só, tá? Virei, espero o meu bolo piscina cair, no caso, né, desenformar, ó. Vou dar uma leve batidinha e ele sai perfeito aí pra gente estar podendo rechear ele daqui a pouquinho pra gente finalizar ele, tá bom? Então, galera, então vamos agora aqui pra nossa massa de fubá. Também uma massa de liquidificador, super prática, super simples. Então vamos aos ingredientes aqui. Vou estar utilizando, pessoal, 3 ovos novamente, 170 gramas de óleo, tá? Então assim, eu peso mesmo líquidos, novamente, assim como fiz na massa de cenoura. Vamos também colocar aí, pessoal, 190 gramas de leite integral. E primeiro a gente vai bater esses 3 ingredientes para depois colocar os meus ingredientes secos. Diferente do de cenoura, todos os ingredientes secos vão ser incorporados aqui no liquidificador, tá bom? Então primeiro a gente bate aqui agora leite, azeite, né, que é o nosso óleo, e o ovo no caso, até homogeneizar bem, tá bom? Vamos lá. Pessoal, bem rapidinho, tá? Isso daqui é só para realmente misturar bem os nossos ingredientes, tá? Então, na sequência agora, o que eu vou estar colocando aqui, ó? 320 gramas de açúcar e vou bater novamente para incorporar bem o açúcar naquela minha mistura dos ingredientes líquidos, tá? E depois que eu vou colocar o fubá e a farinha de trigo. Então, mais meio minutinho aqui. Feito isso, vamos incorporar agora o que? O meu fubá. Importante, tá, pessoal? Tem que ser aquele fubá fino, que a gente chama aquele fubá mimoso, tá? Não é aquele fubá grosso, tá? Aquele bem fininho para que tenha a textura certinha da minha massa para a gente estar fazendo o nosso bolo piscina de fubá, beleza? Bom, gente, então aqui eu vou estar utilizando, ó, 220 gramas de fubá. Então a gente vai colocar também no liquidificador. Então, a diferença da massa de cenoura, aqui todos os ingredientes secos vão no liquidificador, tá bom? Já vou colocar aqui, pessoal, também o que? A minha farinha de trigo, que é 115 gramas, junto com o fubá, para que a gente possa estar batendo no liquidificador. Mesma coisa, vamos bater aqui aproximadamente de 1 a 2 minutinhos, só para fazer realmente a mistura aqui dos ingredientes, tá bom, gente? Então vamos ligar. Feito isso, pessoal, é importante, tá? A gente não bater demais. Por quê? Porque a gente pode ativar o glúten da farinha de trigo e isso pode fazer com que o meu bolo afunde. É um dos fatores, né, que pode fazer com que minha massa afunde no meio. Agora, para finalizar, gente, o que eu vou estar colocando aqui? 3 gramas de erva doce. Então, vamos ver aqui, ó.
E a gente vai bater bem rapidinho também, só para incorporar bem isso, junto com o meu fermento em pó. Então eu vou estar utilizando aqui, gente, 10 gramas de fermento em pó, junto com a erva doce. Vamos ligar novamente o liquidificador, só para incorporar esses dois ingredientes agora final, antes da gente colocar nas formas, tá? Gente, incorporou bacana. É uma massa também, ó, podem ver aqui, ó, que não é uma massa muito líquida. Ela tem, né, uma leve cremosidade, mas é igual de cenoura. Ela é o que? Fluida, tá? E aqui, mesma coisa, né, que a gente passou para vocês na primeira massa. A gente vai estar pesando o grande, né, o bolo piscina grande com 700 gramas e o bolo mini piscininha que a gente vai colocar com 55, tá bom? Então vamos fazer isso. Aqui no caso, o meu grande do de fubá, eu coloquei somente desmoldante, diferente do de cenoura, tá? No cenoura eu já expliquei para vocês, né, na massa deles lá. Então aqui a gente vai pesar, ó, deixa eu dar a tara também novamente, para a gente estar colocando as 700 gramas de nosso bolo, da nossa massa de fubá aqui, tá? Mesma coisa, tá, pessoal? Sempre nos cantos antes, né? E depois a gente vai completando o nosso bolo aqui, ó. Gente, olha que massa linda, bem bonita. Então a gente consegue observar aí a erva doce, né? Deixa eu ver aqui como é que tá, 490. Vamos colocar um pouquinho mais, até a gente chegar aqui a 700. Estamos quase, né, gente? Opa! Quase. Mais um pouquinho. E, olha, chegamos em 702, tá? Mesma coisa com o bolo de cenoura, gente. Se a gente observar aqui, ó, ele dá praticamente aqui 1,5 dedo, 2 dedos, né? Depende do tamanho do dedo, tá? Mas no meu caso aqui são 2 dedos. Mas normalmente é esse espaço que a gente vai deixar. Entre 1,5 dedo a 2 dedos, tá? Essa forma aqui que tá, o tamanho do e-book de vocês aí, tá bom? E o nosso mini, mesma coisa. Passei desmoldante nele, tá? E a gente vai pesar aqui também 55 gramas para a gente estar forneando agora os nossos bolos aqui, tá? Vamos lá? Então aqui a gente vai colocar 55. A minha forma aqui só tá com desmoldante, tá? Mas pode ser também com margarina, com manteiga, né? E a gente ensinou aí para vocês também que pode colocar o quê? Farinha de rosca, porque ele sai com mais facilidade da forma. Mas aqui eu tô usando só o desmoldante, tá, gente? Então aqui 55, 54, 55, 56, a gente já para, tá bom? Gente, mesma coisa, temperatura do forno convencional ou de pedra refratária em casa, 180 graus, tempo de fornamento aproximado, aquela coisa sempre varia com relação à marca do forno de vocês aí em casa, grande, 45, 50 minutos, e o meu forno elétrico, 150 graus, aqui no caso que eu estou usando o meu que é Fischer, também o mesmo tempo, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, pessoal, após o tempo de fornamento também do nosso bolo de fubá, a gente vai estar desenformando ele. O mini, mesma coisa, então eu esperei ele ficar morno. E a gente vai também virar de uma vez só aqui, ó, no meu tapete de silicone, onde já está pronto os nossos mini de cenoura, né? E aqui sai o nosso de fubá, tá bom? Bom, gente, o nosso grande é a mesma coisa. Vou colocar aquela base, né, que é aquela embalagem descartável. E a gente também vai virar, ó. Opa, deixa eu só colocar novamente aqui a minha rendinha. Coloquei aqui. E a gente vai virar, ó, também de uma vez só, tá? Virei. Vou esperar um pouquinho para desenformar o nosso bolo piscina de fubá. Beleza? Bom, pessoal, então vamos agora aqui para nossa massa de chocolate. É uma massa também super macia, bem simples, bem rápida de vocês estarem fazendo. Porém, a gente vai estar utilizando agora nossa batedeira. Mas de início, pessoal, o que a gente vai estar utilizando aqui? Com relação aos ingredientes que eu vou estar passando. Estou com a minha colinha aqui, para não esquecer, tá bom? O que eu tenho aqui?
110 gramas, eu peso os meus líquidos, né? Vocês vêm acompanhando isso, de água quente, tá? Então aqui eu já separei na sequência que eu vou estar trabalhando. Aqui eu tenho, ó, 6 gramas de café solúvel. E aqui eu tenho 220 gramas de creme de leite. Então, inicialmente eu tenho que o quê? Colocar essa água quente no café solúvel para dissolver. Então, isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai mexer com o auxílio aqui da colher para que o meu café fique bem dissolvido. Isso aqui, pessoal, com relação a gosto, não influencia, tá? Principalmente mais para dar cor na minha massa, beleza? Bom, gente, feito isso, nós vamos colocar o quê? O creme de leite. Pode ser também o quê? Creme culinário. Então aqui, ó, dissolvi bem o café solúvel. Vou colocar aqui o creme de leite. E eu tenho aqui também, pessoal, ó, vou misturar. E aqui a gente tem, ó, 40 gramas de cacau 50%. Lembrando que, se você for trabalhar com cacau de 100%, vocês vão dividir isso na metade, né? Vai reduzir para metade, tá? E aqui também vou colocar junto nessa mistura, para que a gente possa estar incorporando bem todos esses ingredientes, ó. Então aqui o meu cacau. Então, pessoal, só para a gente lembrar novamente. Água quente, dissolvi o meu café solúvel, creme de leite e agora aqui o meu cacau 50%, que vai ajudar também no sabor e a questão também da cor da nossa massa. Beleza? Tranquilo, gente? Bem simples, né? Então essa primeira parte a gente faz, por quê? Porque eu vou colocar na batedeira na sequência a manteiga com o açúcar. Vou falar para vocês daqui a pouquinho a quantidade. Pode ser manteiga ou pode ser o quê? Margarina, 80% de lipídios, aquela que a gente compra em casa de confeitaria. Pode ser Coamo, pode ser Amélia. Aí vai muito da questão da preferência da marca de vocês aí no caso, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, gente, que o cacau já está dissolvendo bem nessa minha mistura. Ele já está desaparecendo junto onde eu coloquei aqui a água quente, creme de leite e o meu café solúvel, tá? Ó, então ele vai sumindo, a gente vai incorporando todo o cacau e a gente vai reservar isso daqui para a gente adicionar daqui a pouquinho aqui na sequência da nossa massa de chocolate. Beleza? Ó, dissolveu todo o cacau, pessoal, ó. Certinho, ó. Então a gente consegue observar, ó, que não tem mais o cacau em pó, né? Ele já dissolveu certinho aqui na minha mistura, tá bom? Gente, então, o que eu vou bater agora na batedeira aqui, ó? 140 gramas de manteiga. Eu tô usando aqui manteiga sem sal. Gosto bastante dessa massa, porque essa é uma massa manteigada, tá? Vou colocar, ó, eu dei uma leve aquecida no micro-ondas para que fique um pouquinho mais mole, porque aqui tá bem frio. Falei como se estivesse numa live, pessoal, mas não é, né? Esse aqui é uma vídeo, né? Mas é que ontem eu fiz a live, então ontem tava bem frio. Vamos lá. Daí eu vou bater junto com o quê? 250 gramas de açúcar. Então a gente vai bater isso aqui aproximadamente de 2 a 3 minutinhos até misturar bem isso daqui, tá bom? Aqui, pessoal, na metade do batimento eu paro um pouquinho para o quê? Para pegar bem das laterais aqui, ó, para que possa estar incorporando certinho toda a parte do açúcar junto com a manteiga ou a margarina, caso vocês queiram estar utilizando na casa de vocês aí, tá? Então volto a bater mais um pouquinho. Gente, ó, então a gente consegue observar aqui, ó, que incorporou certinho a manteiga junto com o açúcar, tá? Eu só parei aqui para mostrar para vocês. Aí eu vou estar utilizando também na receita 2 ovos.
Então assim, eu vou ter que colocar esses ovos com a batedeira em movimento. Vou ligar a batedeira em velocidade baixa e daí eu vou estar incorporando 2 ovos médios, mas isso na velocidade bem baixinha da batedeira, tá bom? Então vou ligar novamente, gente. Ó. Pessoal, misturou bem, tá? O que eu tenho aqui também? 250 gramas de farinha de trigo. E aqui do ladinho, ó, eu já separei aquela mistura que a gente fez inicialmente. Então, ela já tá fria, por isso que eu começo fazendo aquela mistura. E agora eu vou estar o quê? Intercalando os ingredientes secos aqui, que é a farinha de trigo, com um pouquinho daquela mistura que a gente fez. Tá? Eu vou colocar aqui também um pouquinho do Perfex para não voar a farinha de trigo para tudo quanto é lado, tá? Aqui, gente, para não ficar muita sujeira, fica esse aspecto mesmo, tá? Como se fosse tipo meio talhado, né? Isso aqui é a característica básica, principalmente o quê? De massa amanteigada, tá? Então eu gosto de ir desligando e incorporando para que a gente não precisa fazer tanta sujeira, né? Vamos lá. Então aqui também vou baixando. Gente, bem tranquilo. Então assim, vou colocar agora toda a minha farinha de trigo. E o restante dessa minha mistura. Gente, essa massa ela fica bem escura, vocês vão ver que fica também bem deliciosa, tá? Vamos voltar a bater. Mesma coisa, pessoal, eu paro um pouquinho, vou tirar toda a parte da lateral, que normalmente às vezes meu batedor não pega. Aqui eu estou usando um batedor tipo raquete, mas você pode fazer também com batedor globo, mas assim, como tem a manteiga inicialmente, né, mesmo que você aqueça um pouquinho, a manteiga é um pouco mais dura. Então eu considero que uma massa manteigada uma massa média. Então por isso que eu estou usando esse batedor tipo raquete aí, tá bom? Gente, aqui ó, eu vou bater daí, já aqui, eu tenho 2 gramas de sal, então tá meio úmido aqui, 2 gramas de sal e 6 gramas de bicarbonato de sódio. Essa massa não vai fermento em pó, tá? Então, para expandir, eu vou estar usando o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio também, ele vem o quê? Para acentuar a cor do cacau. Né? Qualquer tipo de massa que você queira, por exemplo, deixar um pouco mais forte, você coloca um pouquinho de bicarbonato para puxar a cor no caso, tá bom? E aqui a gente vai bater também bem rapidinho, tá? Cerca de 1 minutinho só para incorporar bem esses ingredientes aí. Prontinho, pessoal, nossa massa de chocolate, ó. Então, o que eu quero que vocês, né, observem aqui comparado à nossa massa de cenoura e a nossa massa de fubá. É uma massa mais cremosa, tá? Ela não é tão líquida igual as outras duas que a gente acabou de fazer e mostrar aí para vocês. Então, como é uma massa um pouquinho mais cremosa, pesos igual 700 gramas para o grande e 55 para o nosso mini piscininha, tá bom? E lembrando aqui, passei desmoldante, tá? Mas vocês podem estar também fazendo aquele processo que eu fiz no de cenoura, passando margarina, colocar farinha de rosca para também facilitar na hora de desenformar o bolo de vocês também, tá bom? Mesma coisa, gente, ó, vou colocar aqui, a gente vai dar a tara, opa, deixa eu pegar aqui, ó.
dei a tara. E vou encher a minha manga para que a gente possa estar porcionando isso daí. E colocar 700 gramas de massa no nosso piscina grande, né? Ó, gente, então a massa aqui, ó, ela não escorre com tanta facilidade igual, por exemplo, lá o nosso bolo de cenoura e o nosso bolo de fubá, tá? Tranquilo, gente? Bem simples, não tem como vocês errarem, né? E também qualquer dúvida a gente vai estar à disposição lá no grupo do WhatsApp para vocês, beleza? Gente, ó, não tem bico nenhum, então só vou cortar aqui, ó. E aqui a gente vai porcionar. Mesma coisa, sempre eu preencho o primeiro fundo, aqui ó, essa parte do fundo, né? Ó. E a gente vai colocando até chegar 700 gramas. Aqui eu vou ter que colocar mais massa na minha manga. Nós estamos em 300. E assim, a manga de confeitar também, gente, faz o quê? Evita aquela sujeira que a gente faz, né? Depois eu vou dar uma alisada ali com a colher ou com uma espátula, tá? Estamos lá em 500, então falta 200 gramas. Mas é aquela coisa também que ele vai faltar 2 dedos, né, da minha borda ali para que a gente possa estar folheando o nosso bolo aí, tá bom? Tranquilo, gente? E mesma coisa, né? O forno pré-aquecido aí 5 minutinhos para todas as massas. A temperatura sugerida para vocês, porque tudo depende muito do forno de cada um. 180 graus, forno convencional e de pedra refratária em casa. E aqui eu estou usando o meu Fischer, que é 150 graus, né, o elétrico no caso, tá? Então falta mais só 50 gramas aqui. Vamos ver aqui. Opa, passou um pouquinho, não tem problema. E daí aqui, gente, ó, eu vou, com o auxílio da própria colher aqui, ó, a gente vai nivelar aí, né? Então aqui, ó, dou uma alisada para que a gente possa estar nivelando o nosso bolo de chocolate aqui, a nossa massa de chocolate. Tranquilo, gente? Então, não tem segredo nenhum, super tranquilo de vocês estarem fazendo. Beleza? Então essa massa também vocês podem estar usando em caseirinhos. Dá para fazer bolo recheado, além do nosso bolo piscina aí no caso. E agora vamos fazer aqui um mini para vocês também. Mesma coisa, pessoal. Tá? Então, desmoldante ou margarina e farinha de rosca. Vou dar a tara novamente aqui. Zerou. Deixa eu colocar só um pouquinho mais de massa para que a gente possa estar preenchendo aqui o nosso mini piscina, né? Colocar um pouquinho mais de massa, gente. E daí a gente vai colocar, aproximadamente o tempo também é igual. Vamos lá, gente, ó. Então aqui 55, a gente fecha 51, um pouquinho mais, 55, tá? Então é aqui a mesma coisa também. Eu pego uma colher, ó, pra gente nivelar bem o meu mini piscininha. Tranquilo? Gente, tempo aproximado de fornamento, tá? Porque realmente, como eu falei para vocês, questão de marca. O grande, cerca aí entre 40 e 50 minutos. E aqui o pequeno entre 25, 30, dependendo do forno, às vezes vai até um pouquinho mais, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Bom, pessoal, então após o tempo de fornamento, a gente vai estar desenformando nossos bolos. Então, o nosso piscina, igual também a nossa massa de cenoura, igual o bolo de fubá. Eu vou passar um pouquinho de desmoldante aqui no meu tapete de silicone, ou vocês podem estar desenformando aí no papel manteiga, né, para não grudar o teu mini piscininha. E aqui, ó, a gente vai virar igual a gente fez os demais piscininhas.
e ele sai sem dificuldade nenhuma, tá bom? Ó, vira de uma vez e tira, tá? Então a gente consegue observar, ó, a maciez dessa massa, tá? Então depois a gente vai estar recheando para mostrar para vocês, né? Quantidade de recheio, tudo certinho. E aqui o nosso grande, tá? Ó, eu já percebo que ele tá solto. Vou fazer isso também naquela aquela base e a gente vai virar de uma vez só. Espero o meu bolo descer e a gente vai tirar aqui. E aí a gente finaliza as 3 massas do bolo piscina. Aqui a nossa massa de chocolate, que a gente vai colocar com recheio de brigadeiro de leite em pó, beleza? Bom, pessoal, agora vamos aí para a parte gostosa do nosso bolo piscina. Vamos estar fazendo aqui o nosso brigadeiro de chocolate, que é para o bolo de cenoura. Então, o que eu vou estar utilizando, gente? Então, aqui, ó, um leite condensado, tá? A caixinha inteira. Vou colocar aqui agora na panela, de preferência usar o quê? Uma panela de fundo mais grosso, para que não queime com facilidade o meu recheio, né? Então, esse recheio que eu vou estar passando para vocês é recheio cobertura. A gente pode usar também em recheio de bolo, a gente pode fazer os caseirinhos, né? Além também do nosso bolo piscina aqui, que é o principal aqui do vídeo de vocês, tá? Vou estar utilizando também, pessoal, ó, uma caixinha de creme de leite, tá? Aquele UHT de caixinha. A gente pode usar também creme culinário, que também não tem problema. A diferença entre creme de leite e creme culinário, na verdade, são porcentagens de gordura. Os dois dão ponto ideal. E eu vou estar utilizando também, pessoal, ó, 45 gramas de cacau 50%. Tá? Particularmente não gosto de utilizar achocolatados tipo Nescau, Toddy. Por quê? Porque ele tem uma adição de açúcar e vai deixar a minha cobertura, meu recheio, mais doce. Importante, gente, antes da gente acender o meu fogo, tá? Qualquer tipo de ingrediente seco que você vai fazer um recheio ou uma cobertura, você tem que estar misturando ele a frio, antes da gente iniciar o cozimento dele. Porque se a gente colocar isso aqui depois de quente, ele empelota e a gente não consegue, né, tirar essas pelotinhas aí que se formam, tá? Vou incorporando aqui o meu cacau e a gente já vai acender aqui o meu queimador do fogão. Importante, tá, gente? A gente inicia o que? Em fogo alto. Vocês vão estar observando isso daqui. Assim que eu começar a desprender do fundo da panela, a gente vai reduzir para a chama média, para que a gente possa fazer a finalização da cobertura, meu recheio aqui do bolo piscina, tá? Não sei se é cobertura, se não é recheio, então, na verdade são os dois, né, gente? Tá bom? Vamos lá. Então aqui a gente vai acender. Então podem observar que tá o que? Na chama alta, tá? Então começou a desprender do fundo da panela, vocês vão estar observando. Aí que eu vou reduzir para a chama média, tá bom? Bom, pessoal, começou a dar uma leve engrossada. A gente consegue observar aqui, ó, que começou a ficar um pouquinho mais grosso, tá? Mas ainda não é o momento de abaixar o nosso fogo, tá? Então, mais um pouquinho a gente vai estar apurando e depois a gente vai estar abaixando o fogo para que a gente possa fazer a finalização aí da nossa cobertura, tá? Gente, importante, tá? Mexer sempre muito bem, principalmente aqui nos cantos, para que não grude e não queime, tá? Gente, isso aqui fica muito gostoso, né? Não fica muito doce, porque a gente está trabalhando com cacau 50%. Então, vocês podem estar aproveitando, além do bolo piscina, em outras preparações, em doces, em caseirinhos, né?
Gente, ó, vou levantar um pouquinho, ó. Vocês conseguem observar aí que ele tá já um pouquinho mais grosso, tá? Ó, observa que ele não tá mais tão fluido. Esse é o momento da gente estar reduzindo o meu fogo. Não vou deixar ele bem baixinho, tá? Vou finalizar, quer dizer, vou baixar aqui, ó, pra gente fazer a finalização em chama média. Então, só para vocês observarem aí. Alta, média, opa, aqui, ó. Média, eu não vou deixar naquela mínima. Por quê? Meu tempo de cozimento é muito grande. Então, aqui, ó, alta, média. Beleza? Então, vamos lá. Agora, pode ver aqui, ó, que ele já tá mais grossinho, tá? Mas ele está escorrendo ainda muito da colher, aqui do meu do pão duro, né? Então, eu vou apurar mais um pouquinho, tá? Bom, gente, ó, chegamos no nosso ponto, tá? Como que eu sei isso? Então, já desliguei aqui o fogão, né? Então, aqui, ó, eu pego um pouco da minha cobertura, meu recheio, ó. Ele escorre, mas no final, gente, ele começa a segurar lá no pão duro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez, ó. Peguei uma porção do meu recheio, ó, ele escorre, mas no final ele segura. Então aqui eu tenho o quê? Um ponto já cremoso, não é aquela coisa tipo de bolo de vulcão, que é mais fluido, tá? Mas e também não tá grosso, né? Depois ele esfriar, no caso, pra gente fazer a aplicação. Então, mais uma vez. Então, ó, ele escorre, mas no final ele segura, tá? E esse aqui é o nosso ponto do brigadeiro aí pro bolo piscina de cenoura, beleza? Bom, pessoal, vamos lá agora então para o nosso recheio de leite em pó. Então, o que eu vou estar utilizando? Um leite condensado, uma caixinha, né? Vou estar também usando uma caixinha, gente, de creme de leite. Ah, esse de caixinha. Pode ser combinado, tanto faz. A gente vai colocar também 60 gramas de leite em pó, tá? Importante, uma informação. Aqui, de preferência, o quê? Instantâneo, para que facilite, né? A hora que a gente misturar aqui, dissolver bem esse leite em pó, tá bom? E como eu falei para vocês também no recheio de brigadeiro de chocolate, importante, quando a gente adiciona qualquer tipo de pó para fazer um recheio, né? A gente tem que estar o quê? Misturando antes de ligar o nosso fogo. E aqui o procedimento é o mesmo também. Sempre iniciamos o nosso cozimento em chama alta e depois que começar a desprender do fundo da panela, nós vamos o quê? Reduzir para chama média para que a gente possa estar fazendo a finalização, tá bom? Então aqui, ó, misturo bem a frio antes de iniciar o nosso cozimento, tá vendo? E assim, por isso que eu falei para vocês que é importante que o leite em pó seja instantâneo, beleza, gente? E agora eu vou acender o nosso fogo. Então, vamos acender aqui e vamos iniciar o nosso cozimento. Bom, gente, abriu fervura, tá? E começou o que? Desprender do fundo da panela, né? Então eu vou agora reduzir para chama média, para que a gente possa estar fazendo o que? A finalização do nosso recheio de leite em pó, beleza? Bom, gente, estamos quase chegando no nosso ponto. Já chegamos, na verdade. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, já desliguei o nosso fogo. Como que a gente vai verificar?
exatamente igual o nosso brigadeiro de chocolate, ó. Eu vou pegar um pouquinho da minha massa e eu vou fazer esse movimento. Ele, gente, ó, ele vai escorrer, mas no final ele vai segurar no pão duro. Aqui eu tenho o quê? Um ponto de cremosidade, tá? Ele não tá nem mole e não tá nem também no ponto, por exemplo, de modelar, beleza? Bom, pessoal, depois das massas assadas, os nossos recheios cozidos, nós vamos começar o quê? Rechear, tá bom? O recheio, sempre gosto de colocar nos nossos bolos, né, numa temperatura de morno para frio, tá bom? Vamos iniciar aqui agora com o nosso bolo piscina de cenoura. Então, é padronizado, pessoal, para esse tamanho grande, tá? 400 gramas de cada recheio. Então, é bem simples o processo, a gente só vai colocar aqui nessa parte que a gente chama que é o rebaixo da forma. Pensa a delícia que é isso daqui, gente, tá? Então, se você quer um recheio, né, um pouquinho mais fluido, aí vai muito a critério de cada profissional, mas aqui tá naquele ponto que eu passei para vocês, ó. A gente dá uma espalhadinha, mas aqui é o suficiente, ele tá bem recheado, tá? E aqui a gente finaliza o nosso de cenoura, a parte de rechear. Aqui eu vou estar colocando, gente, ó, que eu tô usando um confeito pra gente colocar por cima, aí vai também dar preferência de cada um de vocês, 30 gramas de granulê da Harold. Então aqui a gente vai espalhando aqui para fazer a finalização do nosso piscina de cenoura, gente, ó. Fica uma delícia e esse bolo aí tá super, né, na moda, aí o pessoal utilizando bastante. Agora vamos para o nosso bolo piscina de leite em pó. Mesma coisa, tá? Nós vamos estar utilizando, pessoal, ó, 400 gramas do recheio que a gente acabou de mostrar para vocês aí também no vídeo. Mesma coisa, simples, tá? E como eu falei para vocês também, quero deixar ele mais fluido, pode colocar um pouquinho mais de creme de leite só para chegar na textura da preferência de vocês aí, tá bom? Então aqui também bem simples, ó, a gente vai fazer isso, vai espalhar com o auxílio de uma colher. E agora, gente, o que a gente vai finalizar aqui? Com leite em pó, tá? Vou pegar uma peneirinha e a gente vai colocar aqui, ó. Pode pôr na massa, não tem problema, fica bem bonito, por causa que a nossa massa é bem escura, né? E aqui vocês podem colocar no dia, por exemplo, que você vai entregar para o cliente, colocar morango, cereja, algo vermelho aí para dar um destaque de cor para vocês também, tá, gente? Tranquilo? Ó, e aqui a gente vai polvilhando toda a superfície do meu bolo, piscina de leite em pó, tá bom? Também bem gostoso, né? Todo mundo gosta bastante. Aqui eu tenho uma massa que é amanteigada, né? Lembra disso, que é um pouquinho diferente das outras massas que nós trabalhamos aí. E aqui eu coloco uma quantidade razoável aqui, ó, gente, de leite em pó até cobrir bem toda a parte do meu recheio, no caso. Tranquilo, gente? Vamos lá agora para o nosso de fubá. Também mesma quantidade de recheio. Deixa eu pegar aqui nossa massa de fubá. Fizemos, então, 400 gramas de goiabada. Então aqui, gente, eu tô utilizando já a goiabada cremosa pronta, que a gente compra aquelas bisnagas, tá? Vou tá disponível, na verdade, para vocês aí também, no e-book, lá como fazer uma goiabada caseira. E aqui a gente vai despejando também nessa cavidade aqui no bolo piscina. E a gente vai assentar certinho o recheio com auxílio de uma colher, tá? Ó, mesma coisa, tá? Gente, é bastante recheio, tá? 400 gramas é bastante, né? E aqui vocês também podem colocar, caso queiram um detalhe de chocolate,
aí vai muito da preferência de cada uma de vocês, tá bom? Então aqui, gente, os 3 piscina grande. E agora a gente vai também finalizar, ó, os nossos minis, tá? Então tá aquelas 3 massas. Só que assim, aqui o padrão a gente vai usar, gente, o quê? 25 gramas de recheio para cada piscininha desse daqui, tá bom? Então vamos lá acompanhar tudo isso aqui também. Vou pegar aqui o nosso de fubá, então 20 gramas de goiabada cremosa. Mesma coisa, gente, tá? A gente, com o auxílio de uma colher, ó, a gente vai distribuindo todo o meu recheio naquela cavidade que a gente chama que é o rebaixo da forma, para que a gente possa estar finalizando aqui os nossos piscininhos. Esse é o nosso de goiabada. Vamos pegar aqui o nosso de leite em pó. Ó. Também eu dou uma distribuída aqui, ó. Opa, vamos lá. E aqui a gente vai polvilhar também o leite em pó, assim como a gente fez no grande, tá? Isso aqui é uma porção individual, né? O pessoal gosta bastante de adquirir por conta disso. Vamos pegar aqui, ó, gente. O leite em pó, mesma coisa. Vai batendo a peneirinha para até cobrir toda a superfície aqui do meu piscininha, tá? Gente, fica muito fofinho esse bolinho aqui. O pessoal gosta bastante de encomendar, por conta que é uma porção realmente individual, tá? Então aqui, e daí vamos pro nosso de brigadeiro também. Lembrando para vocês aqui, então, 25 gramas de recheio por bolinho, por piscininha, ó. Tá? E aqui, gente, ó, mesma coisa. Vou usar um confeito aí, da preferência de vocês. Estou usando granulê. Aqui é 5 gramas de confeito que vocês vão colocar em cima do piscininha de vocês, ó. Tá? Aqui tem bastante, se vocês quiserem reduzir, aí dá para vocês adaptarem para a realidade de vocês também, tá? Aqui uma sugestão em termos de quantidades, é o que eu faço para vender, são essas quantidades que eu passei para vocês aqui. Então, só para a gente fazer uma revisão, recheio para cada piscina grande 400 gramas, o mini a gente trabalha com 20 gramas, tá bom? Gente, a princípio era isso que eu tinha que passar para vocês, agradeço de coração todos que adquiriram aí esse material, espero ter ajudado. Até um próximo curso e um beijo.